Hoje eu tirei o dia para jejuar e Deus falou muito comigo sobre o primeiro amor, sobre voltar ao lugar para que pertencemos. Eu creio que esse vídeo foi literalmente feito para você que está vendo ele. Muito provável alguém que já conhece Jesus ou que teve uma caminhada de buscar saber quem é Jesus. E Deus falou muito comigo sobre essa volta ao lugar que pertencemos, sabe? Ao primeiro amor. Eu creio que quando a gente conhece Jesus ou quando a gente vai descobrindo a Jesus, a gente tem um impacto muito grande. A gente sente o primeiro amor, sabe? Aquela dedicação de buscar Deus, de não parar, ou de pelo menos começar a largar de vícios, de pecados e renunciar às coisas, porque a gente começa a ver algo maior do que a gente realmente é, ou que a gente um dia será, ou do que a gente faz. A gente começa a ver Deus. E Deus começou a mostrar isso pra mim, falar sobre algumas atitudes que eu tenho tido com Ele. E já faz um tempo já que Deus fala comigo sobre voltar ao lugar que eu pertenço, sabe? Ao lugar de total dedicação, total de devoção a Deus, sabe? A palavra devoção, ela não vem daquele momento que as pessoas falam de devocional, em que ela lê 3 capítulos da Bíblia, mas um momento de devoção, onde você não tem distração, onde você devota o seu tempo, sua atenção e o que você é a Deus. E eu quero chamar a sua atenção do jeito que o Espírito Santo chamou a minha atenção, falando que eu não sei em que momento você está, não sei da sua caminhada com Deus, não sei o que já aconteceu, o que não aconteceu, mas a gente precisa voltar ao lugar que a gente pertence, o lugar de adoração, o lugar de caminhar junto com Deus, sabe? Eu fico pensando, muita gente no passado, quando fazia orações e literalmente elas não tinham resposta, era que nem elas estariam falando com nada, sabe? Elas não eram sumos sacerdotes, ela não era sacerdote, ela não tinha uma conexão com Deus. E Deus, além da criação, claro, a gente sempre foi criação de Deus, mas a gente não era filho. E Deus fez a gente ser filho, sabe? Deus ligou com sangue vertido naquela cruz, ele ligou como se fosse um fio do nosso coração até Deus. E a gente pode caminhar com Deus, sabe? E eu fico pensando não sei, como que Abraão pensaria que se fosse tão fácil sentir a presença de Deus como é hoje, sabe? Se a gente realmente buscar em espírito e em verdade em qualquer lugar, não precisa ser em Israel, em templo, em qualquer lugar a gente pode sentir a presença de Deus. E eu acredito que essa palavra não é uma palavra, é um nome, mas eu acredito que isso, chamado Deus, ficou tão saturado hoje em dia, as pessoas pensam que é qualquer coisa. Mas a palavra Deus significa Deus, o maior de todos, o Criador dos céus e da terra, aquele ser que criou mais de 1 trilhão de estrelas, aquele ser que criou que criou tudo, que criou as orcas, que criou os golfinhos, os tubarões, tudo. Aquele Deus é seu Pai. Sabe, você pode caminhar com Ele, você pode caminhar com Deus, com o Todo-Poderoso. E eu acredito que a gente, sabe, Deus tem falado comigo, filho, entenda isso. Tipo assim, é uma coisa simples, sabe? Por que eu entenda isso? Eu não tenho conseguido entender. E porque é uma coisa tão sobrenatural, a gente não tem noção do quão privilegiado a gente é. Eu tava até pensando esses dias como eu sou o cara mais abençoado do mundo. Sabe, eu tenho uma família que conhece a Deus. A gente pensa hoje em dia, não sei se você tem problema com isso ou não, sua família não é convertida. Mas, cara, se você tem uma família que conhece a Deus e você é o cara mais pobre financeiramente do mundo, você é o cara mais rico, cara. Abre seus olhos. Abra os seus olhos. E é isso. Deus tem tocado no meu coração. E uma coisa pra você, talvez, que não esteja aí nesse foco com Deus, nesse caminho com Deus. Deus deu um tapa na minha cara hoje. Com uma palavra falando assim: sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim. E verá como é mau e amargo abandonar o Senhor seu Deus e não temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Abandonar. Não tá falando de falar mal de Jesus. Não tá falando de falar que você não acredita. É só abandonar. É isso aqui que você leva. Você vai sentir o mal e o amargo. Isso não é uma ameaça. Não é pra você ter medo. Mas abre seus olhos. Porque você pode estar perdendo tudo. Deus tenha misericórdia de você. E de mim. Deus abençoe você e sua casa. Que você volte para o primeiro amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que você viverá uma vida do primeiro amor, apaixonada por Cristo. Uma vida inteira, em nome de Jesus. A glória de Deus transformará a sua história para sempre. Amém.